E antes da gente começar a programação de hoje, eu convido você a participar dos nossos bate-papos. Quem ficou com vergonha aí nos outros dias, aproveita que esse é o último momento para você também interagir com a gente. E é muito simples, é só acionar esse QR Code que está aqui no canto direito da sua tela, pega o seu celular, abre a câmera dele e aponta para esse código que você vai entrar em contato com a gente e pode mandar a sua pergunta. E para iniciar o painel, eu vou chamar agora a nossa mediadora, que é ela quem vai ficar responsável por fazer, esse meio de campo durante esse bate-papo. Eu chamo agora a doutora Priscila Franklin, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, e ela quem vai conduzir o painel Os Desafios da Medicina Diagnóstica no Pós-Pandemia. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas aqui convidados. Agradeço muito o convite, em nome do presidente da FENAES, doutor Breno Monteiro, muito obrigada e um ótimo evento para todos nós. Vou começar convidando aqui nossa primeira painelista, doutora Cláudia Com, membro do Conselho de Medicina Diagnóstica da CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde. Obrigada, Priscila. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a CN Saúde, a FENA Saúde, a FENAES especialmente, a Cecília, que tanto nos deu suporte, e especialmente nesse momento, na CN Saúde, ao nosso presidente, Breno Monteiro, e ao diretor executivo, Bruno Sobral, que nos deram a oportunidade de desenvolver um trabalho também com a medicina diagnóstica no setor de saúde, que todos sabem faz parte e é um elo da cadeia que eu suspeitamente, porque sou apaixonada por ele, mas digo que é tão importante, e eu sei que meu colega Fábio, que está aqui comigo e que muito me honra, também acha, e Priscila, que está na Abramed comigo, também trabalha em conjunto. Essa colaboração só traz bons resultados para que a gente contribua com a saúde. Eu vou dividir um pouco minha tela com vocês, porque para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, acho que é importante trazer alguns dados. E para a gente falar de desafios pós-pandemia, só me confirma, Priscila, se eu vou conseguir dividir com todos aqui. Acho que eu não estou conseguindo, deixa eu abrir de novo. Vai abrir para você. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vou pedir para o pessoal da produção dar uma ajudinha para a gente, por favor. Não sei se eu vou conseguir através daqui, que não está abrindo a tela. Vamos ver se eu consigo de outra forma. Espera aí. Testamos agora, né? Então, teoricamente, estaríamos 100%. Vamos ver se conseguimos assim. Vamos tentar de novo. Apresentar uma janela. Ele não está abrindo, Priscila. Então, eu vou tentar mostrar via... Vamos ver se eu consigo por aqui. Tem uma janela, Cláudia, apresentar agora. O arquivo já está aberto? Já está aberto, mas eu vou tentar de outra forma aqui. Acho que agora vai. Então, acho que fica mais fácil assim a gente abre. Vamos ver se vai assim. Não, acho que não foi. Acho que ele entrou com outro. Vamos interromper, tentar novamente, porque se nós testamos e deu certo, a gente tem que fazer dar certo. É isso aí, esses são os desafios no mundo da tecnologia hoje, né? Pega a gente de calça curta, às vezes. Não faz mal, a gente está acostumado com isso e a gente vem trazendo junto. Não sei se o Fábio prefere começar, mas vamos tentar novamente aqui. Vamos lá. Vamos abrir novamente. Eu estou abrindo novamente a telinha para ver se agora vai. Se não for, a gente vai falar sem tela. Vamos tentar mais uma vez aqui.
Doutora Cláudia. Sim. A senhora está clicando em apresentar e depois em compartilhar? Isso, agora eu estou abrindo a apresentação de novo. Vamos tentar agora apresentar. Agora eu vou te falando o que eu estou fazendo e você... vamos lá. Apresentar agora. É exatamente como nós testamos. Então tem que funcionar, né? Uma janela. Agora foi. Vamos lá. Vocês já estão vendo? Está começando. Agora é só colocar no modo de exibição. Mas eu acho que ele abriu a apresentação. Foi, tudo certo. Opa, voltou. Não, ele não foi na apresentação correta. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Peraí. Ele tem que ir na FENAES aqui. Vamos lá. Vou tentar novamente. Vamos lá. Está aberta. Vou dar um salvar como aqui só para nos garantir. Vamos tentar pela última vez. Eu acho que eu já descobri onde estava o problema. Vamos lá. Vamos tentar compartilhar agora uma janela. Agora sim. Ok? Ótimo. Muito obrigada pela espera. Então, rapidamente, para a gente falar sobre desafios da medicina diagnóstica no pós-pandemia, eu trouxe de uma maneira bem rápida um pouquinho do setor. E aí, agradecendo a Abramed, Priscila, que nós também estamos no conselho, para trazer um pouco de como está o setor de medicina diagnóstica hoje em número de estabelecimentos e a sua divisão no Brasil. Em dezembro de 2018, são considerados pelo painel Abramed, que todos podem ter acesso através do site da Abramed, 24 mil estabelecimentos de medicina diagnóstica, onde nós falamos de SADT, apoio da diagnose e terapia, e quando nós olhamos o número de exames realizados, nós vemos sim um crescimento, sendo que na saúde suplementar, nós estamos falando em quase 900 milhões de exames em 2018. Ou seja, temos quase 1 bilhão de exames entre laboratórios que exercem atividade no Brasil. E no SUS, quando nós falamos em 934 milhões de exames, nós podemos perceber que a divisão entre o que se faz na medicina suplementar, na saúde suplementar, que representa 25% da saúde do diagnóstico no Brasil, nós temos o SUS quase na metade, ou seja, as possibilidades de maior prevenção e cuidados no SUS, considerando 75% dessa população sendo atendida por esse sistema tão bem estruturado e que pode ter mais oportunidades, a gente vê aqui um mar de desafios que o Brasil tem. E aí, dando andamento a isso, só para a gente poder mudar, o que representa na saúde o diagnóstico? Nós estamos falando aqui numa despesa assistencial de 160 bilhões. E aí, quando a gente olha a fatia dos exames complementares, nós estamos falando de 21%, considerando exames realizados, seja ambulatorialmente ou a nível hospitalar. E aí, considerando toda a especialidade da medicina diagnóstica, onde nós temos da patologia clínica até a genética, passando por toda a parte de imagem. Isso é para dar um panorama para vocês, porque a saúde, ela movimenta muito no PIB brasileiro. E quando nós falamos da medicina diagnóstica, nós estamos falando de dados importantes nessa contribuição. Em mais de 250 mil empregos, em mais de 20 mil médicos especialistas atuando. Aqui para vocês terem uma ideia do diagnóstico no Brasil. Como a gente tem pouco tempo, eu trouxe de maneira bem rápida, alguns slides vou passar rápido, porque o Fábio é um expert no assunto e não adianta eu
trazer aqui de maneira macro, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho do como estamos em relação à pandemia, para onde vamos e esses desafios que eu considero importantes na abordagem da medicina diagnóstica. Como estamos, se nós olharmos o número de casos diários por país, o Brasil está lá em cima na linha azul, como vocês estão vendo, e representa um desafio frente ao que vocês estão vendo dos Estados Unidos. Na pontinha da linha dá para ler o país. E comparando com Espanha e Itália, que foram países que tiveram a primeira onda muito cedo e vinham numa descendente importante, o achuriado em azul, esse quadrado azul, mostra uma segunda onda nesses dois países. Então é muito importante o Brasil, que teve um comportamento diferente da onda e da caída dessa onda, prestar atenção no que pode acontecer nesse platô que ele vive, com uma pequena queda, mas ainda num platô como os Estados Unidos. Continuando, em número de mortes diárias, a gente tem muitas variações. Quando a gente olha o Brasil, também ainda numa queda insignificante frente ao que a gente poderia falar que é uma queda gigantesca. Bom, aqui eu vou trazer para vocês como está o Brasil. Então, se a gente olhar rapidamente aqui, isso aqui foi, a partir do 100º caso, como os países foram andando. E aqui vocês conseguem enxergar o Brasil, que estava lá embaixo, crescendo, crescendo, até o momento que ele termina ali em segundo lugar, frente a Estados Unidos. Eu quero trazer isso para vocês, vocês vão ver que mudam ainda alguns países, mas o Brasil, com um número de casos e uma evolução muito importante para que a gente tenha isso como realmente um fator importante na saúde do Brasil. Isso que vocês viram aqui, se a gente for olhar por cidade, se a gente quisesse entrar nas cidades no Brasil, também houve uma variação muito grande. É lógico que quando a gente olha em números absolutos é muito diferente pelo número de habitantes, mas quando a gente olha os casos de Covid por milhão, e muitos estão cansados de ver esse tipo de gráfico, mas eu venho trazendo a evolução para vocês, porque é muito importante a gente olhar cidades brasileiras que não tinham casos e que passaram a ser protagonistas no número de casos. Então, é muito importante que a gente avalie a situação do Brasil junto com o comportamento da população e das políticas públicas que fazem com que o Brasil esteja com as cidades nessa situação. Muito bem. Quando a gente olha o comportamento, além da gente olhar como está a pandemia hoje, para a gente falar no pós-pandemia e nos desafios, eu vou deixar isso para o Fábio falar um pouquinho. Está muito bem, quero agradecer aqui ao Campana, que tem tido uma contribuição imensa também. Está muito bem claro para todos como são as semanas de contágio, como é o crescimento da quantidade de carga viral e quando é a melhor fase para se fazer o PCR, que é o teste validado como ouro, e aí o Fábio pode explicar um pouquinho mais sobre isso, que eu não vou entrar nos detalhes, e principalmente quando e como são as curvas de crescimento dos anticorpos em relação à imunidade possível do paciente, imunidade humoral, sendo que hoje a gente já discute também as questões de imunidade celular. Fábio, eu vou deixar esse desafio para você. Ainda terminando, as fases das curvas também coincidem com a fase de contágio da população, com sintoma e sem sintoma. Isso foi muito bem acompanhado, com raros casos diferentes em termos de datas de contaminação. Já a imunidade, um pouco diferente, porque alguns pacientes com imunidade tardia apresentaram curvas diferentes. A gente não vai entrar tecnicamente aqui, mas é muito importante todos saberem que existem padrões de testes definidos por órgãos internacionais
E o Brasil está seguindo, através dos prestadores da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, todos os padrões preconizados para que fossem feitos os testes adequados. O que nós vivemos, como muita população viveu, foi a não presença de insumos e quantidade de testes possíveis para se testar todo mundo no Brasil no começo, e isso fez com que cada governo, cada cidade, cada estado tivesse um comportamento um pouco diferente. O que a gente sabe é que, em termos de detecção da presença de vírus, o padrão de detecção do material genético por RT-PCR fez com que o que tivesse de insumo possível fosse direcionado para as pessoas que eram necessárias. Quando a gente olha testes rápidos e outros testes por imunocromatografia, que eu falei dos testes rápidos, e outros testes sorológicos, eles vêm nascendo e sendo incorporados à medida que eles ganham a reprodutibilidade adequada em relação à sua sensibilidade. E aqui, na tela, um pouquinho do que a gente tem, uma sensibilidade mais baixa faz com que a gente tenha um receio de colocar falsos negativos em presença quando se faz os exames. Quando a gente fala em, ok, nós temos os testes, ok, nós definimos em termos de população o que nós temos. Em alguns casos não conseguimos a notificação necessária, mas nós tivemos uma ideia no começo, nos primeiros 3, 4 meses, do que nós tínhamos. O que nós temos hoje no Brasil de desenho do que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos andar daqui para frente? Em termos de testagem, eu já falei um pouquinho, e a gente tem sim um amplo investimento em pesquisa e desenvolvimento para a capacidade de testagem ser ampliada, seja por RT-PCR, seja por teste rápido, sorologia, tudo que a SBPC pode trazer de dados para a gente. Quando nós falamos que tem um amplo desenvolvimento e investimento, são as empresas privadas que querem fazer isso cada vez mais, e tem também órgãos públicos que trabalham, e universidades, no desenvolvimento de testes para que o Brasil seja munido de mais possibilidade de testagem. Quando a gente fala de imunidade, a gente sabe que em relação à testagem, já foi definido que a gente tinha antes sorologia IgG e IgM, nós tivemos depois a sorologia de anticorpos totais que surgiu, e hoje ainda com uma possibilidade de um algoritmo sorológico, onde você faz um anticorpo total e depois pode vir a fazer o IgG e IgM, se ele tiver positivo, para que torne mais possível ainda a população com acesso para poder ser testado. Então, em relação a testes, nós já sabemos. Em relação à avaliação da imunidade, a gente sabe que ainda não foi definido em relação à imunidade celular o que pode ser feito para que a gente tenha uma ampliação do mapeamento de pacientes com possibilidade de uma carga possível de defesa que nós ainda não temos mapeado. E aí ainda se pesquisa mais sobre outros casos. Então, tiveram pesquisas de tipo sanguíneo, tiveram pesquisas de abortos prematuros, tiveram pesquisas com evolução da epidemia e vão continuar a ter pesquisas. O mais importante isso não definiu padrão ainda de como vai se comportar daqui para frente toda a população brasileira e mundial. Tudo bem, como eu tenho que ser rápida, eu separei em 2 pontos o que nós podemos ter de aprendizados e de desafios pós-pandemia. A primeira discussão que vem é vacina, quando nós vamos ter vacina. Eu diria que essa é uma discussão extremamente importante e, ao mesmo tempo, uma discussão
que traz N oportunidades de pesquisa e desenvolvimento, especialmente de pesquisa clínica, e uma possível revisão nos desafios que o Brasil tem de incorporação tecnológica, e eu vejo a Anvisa muito aberta a isso, não só tendo colocado como as urgências necessárias durante o início da pandemia, mas principalmente com a possibilidade de pesquisas para que se tenha rapidamente, sim, vacina. O que não pode haver é uma pressa sem ter os padrões necessários. Nós vimos essa semana o que aconteceu na suspensão por reação adversa num dos pesquisadores de vacina, e existem outras possibilidades disso acontecer. Então, é muito importante nós sabermos que, apesar do desafio do tempo ser um desafio importante para a saúde, e aqui a gente não divide saúde pública de privada, a gente divide para a população brasileira, é muito importante nós falarmos do desafio que nós temos em relação a termos a vacina no Brasil o mais rápido possível, com os padrões definidos e preconizados de pesquisa clínica, fase 2 e 3, ou expandida, para a população brasileira ser testada e para que não seja num grupo muito pequeno. Dividindo os dois temas que nós temos, os aprendizados e desafios pós-pandemia, quando a gente fala de usuário de serviço de saúde, eu trago aqui para vocês uma discussão da mudança de expectativa do nosso paciente. O usuário da saúde mudou a expectativa, a forma de usar e como e quando tem que utilizar a medicina diagnóstica e o tratamento e a consulta médica, ou seja, toda a cadeia foi afetada. Quando eu falo em medicina diagnóstica, ela está muito vinculada ao que o médico prescritor preconiza dentro da sua avaliação clínica. Então, como ficam os médicos nesses desafios que nós temos? Os médicos também tiveram que mudar a sua atitude, o seu dia a dia, a sua ferramenta tecnológica. A telemedicina veio para ficar, por mais que nós tenhamos necessárias e importantes regulações, padrões, processos para definir, a telemedicina, a saúde digital já veio para ficar, e esse foi um aliado à medicina diagnóstica, que certamente não só a medicina diagnóstica, mas ao médico e à segurança para o paciente, se bem preconizadas, todos os fluxos e os processos vão trazer mais acesso e mais possibilidades para os pacientes. Os que tiverem que estar ao vivo, em alguns lugares, de forma fisicamente presente, vão estar. Mas o paciente, tanto no hospital, quanto no consultório e também na medicina diagnóstica, mudou a forma e o hábito de utilização. Ele utiliza mais a coleta domiciliar, exames de imagem a nível domiciliar, e ele faz isso com padrões que hoje já estão mais do que estabelecidos. Há 10 anos, a teleradiologia já está dando telelaudos para o Brasil inteiro. Então, não tem como nós irmos para trás, com passos para trás, e sim, todos, de forma colaborativa, caminharmos, e é muito importante os serviços de saúde, junto com os órgãos reguladores, trabalharem para isso. Em relação à saúde primária, nós vimos, sim, um crescimento, e isso também contribui para a prevenção e o diagnóstico laboratorial e por imagem. Ele vem a trazer um apoio para que a saúde primária e a consulta dos pacientes possam ser realizadas com segurança. O caminho que se pergunta sobre wearable, smartphone, tudo que se pode fazer em diagnóstico através deles, eu diria que dependem da incorporação tecnológica e da validação dos órgãos competentes, tanto da SBPC, quanto Colégio Brasileiro de Radiologia, quanto órgãos internacionais. Em relação aos hospitais, tão importante no momento mais complexo, e a alta complexidade não pode ser esquecida aqui, os hospitais, num primeiro momento, sofreram
por cancelamento das cirurgias eletivas, assim como o diagnóstico, sofreram um impacto gigantesco e vem numa curva de crescimento ainda lento, porém buscando atender a estes novos padrões. E os hospitais que tiveram um tamanho desafio em relação à pandemia se reinventaram e descobriram processos para que pudessem atender os dois pacientes, o paciente da pandemia, que é o paciente Covid positivo, ou que assintomático vai ao hospital por um outro motivo, e o dia a dia do hospital, da maternidade, para que atendessem adequadamente. Para a gente terminar, porque a gente vai ter um tempão aí para perguntas, eu diria que em relação não ao paciente, mas à infraestrutura, e aí tem uma atuação muito grande da Confederação Nacional de Saúde, a CN Saúde atuou em todas essas frentes, dados sensíveis e LGPD, que todos sabem que são as últimas notícias que entraram, são talvez o maior impacto não só na medicina diagnóstica, mas a toda a cadeia de saúde. Nós temos sim um padrão e um cuidado para que nós possamos colaborar, interoperar e trazer o dado que o paciente é dono da melhor maneira possível, de forma horizontal, para que ele possa transitar e para que os administradores de quem financia, os administradores que são os planos de saúde possam lidar adequadamente com isso, para que os custos da saúde, não só para quem administra, mas para quem quer atender o paciente, com o paciente no centro da atenção, possa trabalhar isso de forma a ajudar em relação a exames imutáveis, a muita coisa que a medicina diagnóstica pode contribuir em relação a dados. Em acesso, eu acredito muito na medicina digital, desde que ela não abandone todas as necessidades e que ela siga os padrões necessários. A gente tem um caminho para ir para a medicina digital, desde que o médico, que é o curador da saúde do paciente, esteja envolvido da melhor maneira possível e com acesso a todos os dados necessários para que ele possa atender bem esse paciente. Em relação à incorporação tecnológica, eu trago duas questões. Uma, a pesquisa clínica. Eu falei no começo, quando eu falei de vacina, sobre a pesquisa clínica, e o diagnóstico tem muito a ver com isso. Porque toda pesquisa clínica, para verificar reações adversas, muitas vezes tem exames regulares que esses pacientes precisam fazer. Então, eu ainda enxergo que a incorporação tecnológica tem uma oportunidade e que a pandemia, apesar de ser um evento muito triste para o mundo inteiro, trouxe algumas oportunidades de avanço, de colaboração, e eu vejo equipes altamente especializadas trabalhando nisso para que a gente tenha incorporação tecnológica, e aí eu não falo só do equipamento. Equipamentos, pesquisa clínica, insumos, vacinas, exames, desde novo que eles sigam os padrões necessários. Foram aprovados, por exemplo, vários testes e os mesmos têm que ser monitorados quanto à sua sensibilidade e tudo que ele pode trazer de reprodutibilidade para o paciente. E, por último, eu queria trazer um ponto que é sobre a regulação. A CN Saúde trabalhou muito, e aí a gente, quando fala pós-pandemia, não fala só em regulação para os exames de Covid. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Nós trabalhamos fortemente em não só a telemedicina, mas muito fortemente em ver os exames que eventualmente não estavam no rol e que precisavam ser feitos para pacientes que estavam graves em UTI. Um exemplo, dímero D. A CN Saúde trabalhou fortemente para esclarecer para quem estava trabalhando também de forma intensa na Agência Nacional de Saúde, que acolheu os dados técnicos necessários para poder fazer isso. Então, em termos de regulação, eu acredito que
a diferenciação de leitos Covid e não Covid, a utilização de leitos e hospitais de campanha com gerenciamento conjunto e colaborativo, tudo isso em relação à regulação foi importante. Eu trouxe aqui alguns exemplos de trabalhos importantes. A definição do protocolo para o Brasil, onde todos reuniram as entidades, e a CN Saúde foi uma delas, para que os protocolos fossem feitos com critério da sociedade brasileira necessário, dímero D, que eu já citei, leitos hospitalares, e principalmente, gente, para poder terminar e abrir para o Fábio para discussões. Eu considero o trabalho da medicina diagnóstica como desafio, que a gente não pare aqui, para que a gente tenha um acompanhamento dia a dia de tudo que está acontecendo. Em termos de prestadores de serviços, eu acho que é muito importante todos que estão aqui assistindo e que são muitas vezes gestores da saúde, saibam o impacto que o Brasil, que é tão continental, teve por prestadores de serviço que não conseguiram subsistir a essa queda de volume que existiu. Então, acho que é muito importante que a gente olhe para isso, mapeie isso no Brasil e veja como nós podemos contribuir com empresários que tanto contribuíram anos e anos para o Brasil e que não conseguiram subsistir, ou que estão no momento que eu diria que, da mesma forma que pacientes estão na UTI, nós temos que contribuir com esse setor em relação a subsistir frente a tantas reformas, como tributária e outras que virão depois da pandemia. Então, acho que, como desafio, nós temos uma questão de setor, sem olhar só para o próprio umbigo e olhar para o setor como um todo, e nós sermos mais colaborativos, principalmente em relação ao paciente, para que ele esteja melhor assistido e realizando os seus exames preventivos. Quando a gente fala isso, muita gente acha que é gasto maior para a saúde, mas não é. Nós evitamos custo futuro e nós temos muitas atividades que hoje a gente só vê a foto e não o filme, então nós temos sim que trabalhar em relação a isso, e acho que a medicina diagnóstica vem fazendo um papel de protagonismo e fundamental para que isso possa acontecer de forma positiva, nunca trazendo a desconfiança, e sim colaborando para que o setor tenha cada vez mais confiança entre os elos da saúde. Eu quero agradecer, espero que eu tenha cumprido o meu tempo, e quero agradecer de novo meu presidente, Breno Monteiro, e o diretor executivo Bruno Sobral pela oportunidade, e a todos da FENAES que convidaram para que a gente tenha essa discussão tão boa, mesmo numa sexta-feira, muito produtivo a gente poder fazer isso. Já interrompendo o compartilhamento, eu deixo os meus contatos e fico à disposição. Obrigada, Cláudia. Eu estou cheia de perguntas aqui, mais perguntas serão depois. Vou passar a palavra agora para o doutor Fábio Brazão, que é diretor da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, a SBPC. Doutor Fábio, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí da FENAES, na pessoa do meu amigo, do presidente, Dr. Breno Monteiro, e toda a sua diretoria e equipe de colegas da FENAES, e dizer que parabenizar pela iniciativa de realizar esse congresso, né? Mesmo que virtual, nós já estamos nos acostumando, né? E todo mundo, da mesma forma, conseguimos conversar, debater, tirar dúvidas, e está sendo gratificante estar junto com vocês. Também quero agradecer aí, para mim é uma honra estar junto aí com a Cláudia, com a Priscila e com a Cristiane, e nós estamos aqui à disposição também, não só para apresentar e depois conversar com as perguntas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu aprendi aqui com a Cláudia, né, Cláudia? Vendo a Cláudia, vamos ver se eu aprendi, vamos lá. Você foi mais rápido, Fábio. Apareceu já, né? Apareceu. Ok.
Então, vamos lá. Então, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, representando a nossa Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, né? Eu vou falar inicialmente de coisas simples, e aqui que a gente tem visto no dia a dia, conversando com os colegas de laboratório, de empresas de medicina diagnóstica pelo Brasil afora, desde o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, em todo o Brasil, sobre esse desafio cultural, esse grande desafio, onde as empresas de saúde têm feito um grande trabalho de conscientização, não só na sua equipe de profissionais, né? No laboratório eu vejo aí na equipe de coleta, atendimento, profissionais administrativos e até os profissionais do setor técnico, né? Quanto aos protocolos de higienização, não só dos locais de trabalho, como desde um simples álcool gel na mão, que é extremamente importante, e o uso dos EPIs, né? Luva, máscara, avental. Então, isso é um desafio cultural grande. Às vezes as pessoas, você tem que orientar o cliente a já vir de casa com essa orientação de usar a máscara, e às vezes você tem que ter uma equipe preparada para receber alguns senões nesse novo normal que nós estamos vivendo, né? E as orientações devem ser sempre claras. Lembre que nós temos aí um programa de segurança do paciente. Então, a gente tem que pensar não só hoje em dia na segurança do paciente, como na segurança da nossa equipe de profissionais. Então, isso deve, por exemplo, nós temos orientado nas empresas de saúde, aquelas pessoas que chegam ali à empresa, ao laboratório, à clínica diagnóstica, quando precisar de um acompanhante para criança, idoso, portador de necessidades especiais, e só um acompanhante. Então, são inúmeras orientações que nós temos feito nos nossos laboratórios nos dias atuais, né? Também vivemos um grande momento de reorganização interna no ambiente, né? Onde você tem que, muitas vezes você já tem um laboratório montado, uma clínica diagnóstica, um centro diagnóstico montado, você não consegue aumentar a sua recepção ali, fazer uma mega recepção. Então você tem que reorganizar, ter um distanciamento, promover esse distanciamento social entre as pessoas, a equipe de atendimento, a equipe de coleta e os clientes que ali chegam para realizar os seus procedimentos e exames, né? Isso aqui é um ponto importante, é um grande desafio que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós sabemos que a globalização ela traz benefícios, né? Mas nós temos visto a importância de estimular, de incentivar a indústria brasileira na produção, por exemplo, de EPIs, de máscara, luva. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega que é dono de uma grande empresa, indústria de São Paulo, que vende produtos como os EPI e outros produtos usados nos laboratórios. A dificuldade de encontrar matéria-prima, por exemplo, no Brasil, tendo que importar. Então, hoje nós temos enfrentado aí não só enfrentamos durante a pandemia, no auge da pandemia, aí, a falta de produtos de EPI, até nos hospitais nós vimos a questão de respiradores, né? Mas como também um preço elevado hoje em dia para você adquirir todos esses produtos. Então, esse misto entre globalização e indústria brasileira, é importante ter a globalização, mas deixa aqui um recado de a gente incentivar e estimular a indústria brasileira na produção desses produtos necessários no dia a dia do nosso trabalho, né? Outro momento que nós temos visto, que tem aumentado bastante, o cliente hoje em dia, alguns querem aumentar a sua comodidade, né? Hoje nós vimos vários laboratórios aí para coleta, principalmente dos exames do RT-PCR, então de sorologias para Covid, montaram o drive-thru, né? Foi muito útil. Hoje ainda existe alguns locais ainda, alguns drive-thru. As pessoas até aproveitavam para fazer seu exame de rotina no próprio drive-thru, com medo de... Então, ou então estava se resguardando mesmo de sair de casa, de se expor numa recepção de um laboratório, por exemplo. E hoje em dia a gente tem visto aumento de coletas, coletas em casa, procedimentos, tem empresa de diagnóstico, já vai na casa do paciente, faz o mapa, holter, né, faz aí a coleta dos exames laboratoriais, e também aquelas coletas em company, né, em grandes empresas que têm contratado alguns serviços aí de telemedicina e aproveitado o serviço de laboratório para fazer a coleta da sua equipe de colaboradores no trabalho. Então, essa comodidade tem crescido. Então,
nós temos visto um grande trabalho, um grande investimento nessa área de ir até o cliente, né? Ir à casa do cliente, ir ao trabalho do cliente. Né? E quanto aos insumos e reagentes, a Cláudia falou um pouquinho sobre isso aí, mas nós vimos que no auge, né, março, abril, maio ali, nós vimos grande falta de insumos, de reagentes para fazer os exames de Covid, principalmente o RT-PCR. Nós vimos também uma dificuldade de malha aérea para atender o Brasil todo, e agora que está voltando, melhorando, mas posso alertar que tem regiões do país que ainda tem dificuldade de ter uma quantidade suficiente de reagentes para realizar alguns exames de Covid, como RT-PCR, né? Então, isso é uma situação importante, é um desafio que nós temos vivido, principalmente que esses reagentes, a maioria são todos importados, né? Então, nós dependemos também dessa globalização, como eu falei anteriormente. Isso aqui é um item importante, né? Todo mundo lembra que quando no início da pandemia chegaram inúmeros testes imunocromatográficos, os famosos testes rápidos, né? Onde você faz os exames, faz uma sorologia ali qualitativa do Covid, onde você vê a imunoglobulina G e M, alguns anticorpos totais, outros G e M. Então, foi uma enxurrada de kits e algumas pessoas, até às vezes a mídia falava que a qualidade não era muito boa, a sensibilidade, especificidade do teste, ou seja, testes de baixa acurácia. Então, num esforço conjunto, né, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, juntamente com a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que representa a indústria, e a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstico, montaram esse programa, um programa de avaliação de kit diagnóstico para SARS-CoV-2. Está aí o site. Então, essas grandes empresas, né, tanto de exames de teste para o teste rápido, como para os exames sorológicos, né, hoje em dia está chegando aí, nós já temos os testes de antígenos, pesquisa rápida de antígeno para a Covid-19, os exames da RT-PCR, essas empresas têm submetido os seus produtos, os seus kits para uma avaliação. Essa avaliação são feitas em grandes laboratórios do país, né, uma rede de laboratórios, e esse projeto ele visa principalmente dar uma referência, né, uma referência ao mercado da performance desse kit, da acurácia dos testes. Então, eu deixo aí o site, então qualquer pessoa pode entrar no site e verificar. O que eu posso dizer que com a chegada ultimamente de testes de sorologia, IgG, IgM, anticorpos totais, nós temos visto os exames sorológicos com uma boa acurácia, exame de alta sensibilidade e especificidade, trazendo mais confiança aí, não só aos colegas médicos assistentes, mas como para a população em geral. Então, esse programa é vital e é público, qualquer pessoa pode consultar, e nós temos visto a qualidade dos produtos dos exames realizados nos laboratórios. Certo? Falando um pouquinho de legislação, regulação, um grande desafio também, por exemplo, os laboratórios todos sabem que nós devemos, pela norma da Anvisa, devemos notificar os exames realizados. Então todos os resultados de Covid, dos exames de Covid, quer seja sorologia, quer seja teste rápido, quer seja o RT-PCR, nós notificamos, né, normalmente para as vigilâncias estaduais e ou municipais, né? E esses laboratórios, para realizar exames, estão habilitados, né? Então, para você realizar exame, você recebe uma visita, você recebe uma fiscalização, tem um monitoramento, hoje em dia normalmente feito pelo ACEN estaduais, para você ter um laboratório habilitado para realizar esses exames, né? E sobre regulação, a Cláudia falou um pouquinho da cobertura de exames, que é que nós vimos, no início nós tínhamos só, desde março ali, a Agência Nacional de Saúde colocou no rol de procedimento o RT-PCR, então hoje a população tem direito, através do seu plano de saúde, a fazer o exame de RT-PCR, mas também, ultimamente, agora no mês de agosto, foi colocado no rol a sorologia de anticorpos totais e a exclusiva IgG. São 2 exames sorológicos que também dá direito aos pacientes realizarem esses exames pelos seus planos de saúde. Antes,
tinha sido colocado o IgG-IgM, a sorologia IgG-IgM, que foi colocado por uma medida judicial, a ANS recorreu dessa liminar, né, e obteve êxito, então foi retirado do rol IgG-IgM e depois, como eu já falei, ficou só o IgG e anticorpos totais. Então nós temos cobertura aí para esses exames para Covid-19. Importante também falar que durante a pandemia, a Cláudia falou do dímero D, da importância, o dímero D já estava no rol, mas faltava com uma ADUT, então foi incluído nessa ADUT mais um item, né, onde as pessoas que têm aí um possível quadro trombótico durante a suspeita ou o diagnóstico confirmado do Covid-19 têm direito a fazer o dímero D. Além disso, a procalcitonina, que é um marcador de infecção inflamatória aí de septicemia, né, e outros exames também para ajudar no diagnóstico diferencial das infecções respiratórias. Nós temos aí a pesquisa rápida e o PCR para vírus sensicial respiratório, e a pesquisa rápida e o PCR para influenza A e B. Então, são exames também que já constam no rol, onde a população tem direito a realizar o exame através da sua operadora de saúde. Tá? Então, com a pandemia, só para finalizar aqui, podemos dizer que o laboratório tem investido muito em tecnologia, né? Nós estamos vivendo esse mundo digital, foi aflorado, foi fortalecido o mundo digital. Então, hoje em dia, você consegue fazer todo aquele agendamento, tem investido nisso, fazer agendamento, emitir recibo, nota fiscais, enviar por e-mail, comprovante de atendimento digital, tendo recebido os pedidos médicos por WhatsApp, por e-mail, pelo próprio sistema do laboratório em si. E isso já existia e fortalecido o resultado online. Hoje em dia, o percentual de pacientes que preferem pegar seu resultado online tem crescido também. Então, esse alto investimento em tecnologia também é um desafio nos nossos laboratórios clínicas diagnósticas no dia de hoje. Tá bom? Então, era esse recado que eu queria dar. Eu vou encerrar aqui a apresentação, ficar mais livre para as perguntas e respostas ali, para a nossa conversa final, e agradecer mais uma vez aí a oportunidade de conversarmos sobre esse importante assunto. Obrigado. Obrigada, doutor Fábio. Mais perguntas na minha cabeça aqui, né? O senhor falou em colaboração, né? Mas vamos falar disso depois, porque agora eu chamo a terceira panelista aqui, doutora Cristiane do Vale, que é presidente da Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Goiás. Doutora Cristiane, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, a participação neste importantíssimo congresso online que a FENAES está com parceria com a CN Saúde, Dr. Breno sempre muito atuante, à frente e cuidando da nossa classe, né, Priscila? Em contrapartida, gostaria de citar poucas coisas que foram todas muito bem ditas pelos nossos amigos Fábio e Cláudia. E a nossa medicina diagnóstica, nesse pós-pandemia, e durante a pandemia, durante essa pirâmide que enfrentamos esses meses todos, a gente só tem a agradecer, né? Porque o pós-pandemia será de grande valia para que a gente continue essa trajetória da medicina diagnóstica laboratorial. Aprendemos muito, como o Fábio bem disse, com os resultados online mais rápidos, com essa digitalização dos pedidos médicos, com essa inserção da informática e dos movimentos online na medicina diagnóstica. Isso foi extremamente positivo e é algo que continuará nos nossos dias, dentro dos nossos laboratórios, da nossa medicina diagnóstica laboratorial. As dificuldades iniciais, o que nós podemos dizer? Que o topo da pirâmide, o pico, o cume que nós enfrentamos, onde a gente tinha uma dependência gigantesca de insumos e não tínhamos esses insumos para comprar. Muitos de nós tínhamos como comprar, mas não tínhamos como importar, enfrentamos essa dificuldade de início. E agora estamos
sendo o cume dessa pirâmide, melhorando muito essa situação. Hoje nós podemos dizer que estamos prestes à base dela, né? Prestes a chegar ali no pós-pandemia. Os fechamentos das eletivas foram de forma assustadora no início. Agora estamos abrindo essas eletivas de uma forma gradual. Os pacientes estão entendendo que precisam muito de retomar os tratamentos que foram paralisados e que essa medicina diagnóstica laboratorial que surgiu online vai permanecer para que a gente consiga atender esses nossos pacientes que estão retornando às nossas unidades. Como bem disse o Fábio e a Cláudia, os nossos espaços não eram tão amplos, né? Tivemos que readequar tudo. E essa readequação vai ficar. Então, essa pós-pandemia, na nossa medicina laboratorial, permanecerá por muito tempo. Nós tivemos gastos com isso, tivemos queda de arrecadação gigantesca com o fechamento das eletivas, uma baixa muito gritante dos atendimentos, porque não adianta a gente... Todos pensam, né? Nossa, os laboratórios agora estão milionários, atendendo Covid, fazendo vários exames de Covid, está todo mundo rico, né, Cláudia? Aí a gente fala, gente, mas vamos observar, nós enfrentamos uma fase que a gente não conseguiu comprar insumo, depois enfrentamos um aumento gigantesco desses insumos, caixas de luva de 19 para 60 reais, todos os EPIs. Então, esse desajuste, esse descompasso foi muito grande. Isso, no pós-pandemia, nós vamos observar também. Aqueles que conseguiram agregar valores na indústria de alta costura para fazer os seus jalecos descartáveis, para que isso fosse composto aos nossos laboratórios, ao nosso dia a dia, porque não conseguimos importar de uma fase tão acelerada como precisamos na época, isso fica. Então, o importante desse pós-pandemia, aos nossos olhos e aos olhos da realidade que estamos vivendo, foi agregar. Nós agregamos muito ao nosso mercado e, em agregar isso, os valores foram dados a quem de merecimento. E isso é muito importante, eu acho que vale muito ressaltar esses questionamentos. As dificuldades iniciais foram essas. O que a gente pode fazer? E citar a redução drástica dos atendimentos eletivos e a continuidade desses exames de Covid com o apoio, como bem disse o Fábio, nós tivemos um apoio de indústrias que mexem exclusivamente com importação e exportação, e isso trouxe para o mercado da medicina diagnóstica laboratorial um facilitador para que a gente conseguisse ter mais, como que eu posso dizer, um acesso à negociação de valores, porque o mercado te impõe um valor, você não consegue comprar o insumo e fica extremamente amarrado nisso, não tem como negociar. Os planos de saúde ditam os valores e a gente fica tendo que prestar o serviço, obrigados a prestar o serviço e abrigar nesse mercado de valores, de insumos, e isso trouxe com que administrativamente a medicina laboratorial aprendesse muito, muito, muito. Não tinha como a gente negociar os valores, a gente precisava atender nosso cliente. Diante desse cenário, nós precisamos readequar essa estrutura de compra. Isso também fica. A necessidade de adaptação nos atendimentos, de todas as demandas de mercado, com essa abertura das eletivas, a gente descendo essa pirâmide agora, o que nós vamos ficar? Sempre muito ligados a uma ressignificação. Essa ressignificação de mercado com os atendimentos que nós compreendemos a importância deles na urgência hospitalar, na emergência e no ambulatório, a configuração dessa união. O paciente é estritamente Covid. Precisa-se de toda uma equipe, de todo um trabalho para que esse paciente tenha um atendimento. Porém, os outros pacientes retornando agora, todos estarão na mesma linha de pensamento. Todos esses pacientes estarão englobados no que bem disse o Fábio, a higienização,
o que ele leva para dentro da empresa, o que ele leva de volta para casa. Então, essa importância nesse pós-pandemia. E isso também fica. A grande valia dos drive-thrus no momento, né, do ápice da contaminação, que a gente ficava muito, e a curva só sobe, o que nós vamos fazer? Isso foi de muita importância. Os drive-thrus, nesse momento, trouxeram uma diminuição do medo, do receio, e uma amplitude em relação à valorização da medicina diagnóstica. Nós não conseguíamos todos ir ao paciente, mas nós conseguimos dar acesso a esses pacientes. E é algo que fica bem, fica bonito. Nós conseguimos essa amplitude e esse tratamento. E a diferença da medicina diagnóstica laboratorial nesse pós-pandemia é gritante. Nós hoje estamos em um mercado totalmente modificado. Política, mídia e medicina laboratorial se encontram sempre. A CM Saúde, a nossa confederação, é um demonstrativo disso, que nós precisamos muito disso e precisamos trabalhar em parceria com todos esses agregadores de mercado, pelo simples fato de que o que sai na mídia hoje, como as pessoas estão dentro de casa ainda, elas observam muito e questionam para a gente dentro das nossas unidades, né? E aí, eu vi na televisão, como eu faço? E isso também é muito importante. A questão que a Cláudia citou de como subsidiar os prestadores, esses prestadores que atendem aos planos de saúde e atendem ao SUS. A CN Saúde também, junto com toda essa equipe política, teve um papel imprescindível na formatação das portarias, na formatação até a finalização da aprovação e sanção das leis, para que subsidiassem os prestadores. Então, todo esse encontro de forças nos mostrou que, além daquela vida que a gente tinha de análise laboratorial, todo mundo pensava que o laboratório era unicamente um microscópio, um tubo de ensaio. Não, nós vislumbramos um cenário muito maior, muito mais amplo, e essa vai ser a medicina laboratorial que fica após a pandemia Covid. Não me estendo muito, vamos para as perguntas, Priscila. E Fábio e a Cláudia apresentaram muito bem toda essa passagem nossa, algo que eu tenho a agradecer à SBPC, que foi de grande valia à Abramed. Foram os testes, foi a organização dessa validação dos testes, nós aqui mandamos, entramos em contato, extremamente importante esse papel no início da pandemia, dessa testagem, dessa validação dos kits que nós tivemos no mercado importante. Agradeço mais uma vez e vamos abrir as perguntas, Priscila. Doutora Cristiane, obrigada. As perguntas serão abertas, finalmente, porque eu estou cheia de perguntas, mas eu não serei egoísta e não vou começar com as minhas, não. Eu vou começar abrindo com uma pergunta que a gente recebeu por vídeo, do Adroaldo Fonseca, que é representante do SINDES, é o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo. Eu vou pedir para a produção, por favor, me ajudar. Vamos ver o vídeo com a pergunta do Adroaldo? Como sabemos, nós estamos acompanhando um rápido desenvolvimento das tecnologias na área médica, principalmente o uso da telemedicina e da inteligência artificial, que houve, inclusive, um crescimento muito acentuado agora com a experiência do Covid-19. Qual a análise, a avaliação que vocês fazem sobre o impacto dessas tecnologias na atividade médica, em especial a inteligência artificial na área do radiologista, como isso vai impactar o futuro e seu trabalho? Ok, vamos lá então. Vou repetir a pergunta só para ter certeza que os meus colegas aqui ouviram, tá?
Ele pede a avaliação de vocês, e aí eu vou começar com o Dr. Fábio, sobre o impacto das novas tecnologias. Fábio, eu começo com você porque você citou tecnologia. A Cláudia também, a Cristiane também, mas tinha lá um slide onde você apontava a tecnologia, né? O impacto das novas tecnologias como inteligência artificial na atividade médica na área do radiologista. Porque apesar de não ser radiologista, mas nós temos visto realmente aí um avanço nessa área de inteligência artificial, né? Nós temos lido aí que essa metodologia tem ajudado na precisão do resultado dos exames de radiológico, né? Acaba às vezes aumentando até a produtividade do médico ali, radiologista. Às vezes eu vejo até algum colega radiologista falar, pô, será que isso vai pegar o meu lugar? Eu acredito que não, acho que veio para ajudar, para somar, né? Você acaba tendo ali um diagnóstico mais veloz e tem uma precisão, uma definição junto com o conhecimento do médico radiologista. Essa tecnologia de inteligência artificial tem ajudado muito no dia a dia e veio para ficar. Então a gente tem que estar preparado que só vai avançar. E nós temos que se habituar e se acostumar a estar junto, né? E por isso nós ganhamos segurança no nosso diagnóstico também. Cláudia, eu vou passar para você, porque a DASA, a Cláudia também é diretora executiva da DASA, CEO do Alta, do grupo DASA, e a inteligência artificial é muito forte dentro da DASA, é uma empresa que investe muito em inovação, e que tem aí a radiologia como um dos pilares da empresa também. Eu queria te ouvir, Cláudia, como é que você vê essa questão da inteligência artificial na radiologia, que foi a pergunta do Adroaldo, mas não só na radiologia, né? Na inovação, né? Qual que é a importância disso e o que vai ficar depois da pandemia nesse sentido? Obrigada, Priscila. É uma oportunidade a gente poder falar sobre isso. Eu, como microbiologista, sou apaixonada pela radiologia. Então, a médica, ela borbulha na radiologia, né? É impressionante como ela borbulha não só na tecnologia do equipamento produzido, mas no entorno da jornada desse paciente, desse médico. Eu estava falando que a teleradiologia já tem tanto tempo. Mas a teleradiologia não é a inteligência artificial, a gente traz algo muito interessante. Na DASA a gente tem um grupo dedicado à inteligência artificial com a radiologia. Hoje nós já temos diagnósticos precoces que são embasados e depois são confirmados com médicos via inteligência artificial em vários pronto-socorros. Nós temos revisão de laudo médico por inteligência artificial, indicando para os médicos, e isso no início não era uma cultura forte da radiologia, e o médico, o radiologista percebeu o quanto ele estava sendo agraciado com algo que muitas vezes ele não via e que ele poderia agregar qualidade médica pensando muito mais tempo com o paciente com a alta complexidade do que com exames que eventualmente podem ser sinalizados pela inteligência artificial. E aí tem outros campos maravilhosos que a inteligência artificial já está atuando. Desde o Covid propriamente dito, aí o Fábio falou, e nós temos um grupo de inteligência que utiliza a inteligência artificial. Parte do que eu mostrei de gráficos para vocês, eu agradeço aqui ao Romenido, que é o nosso cara, nossa cabeça de inteligência, e traz monitoramento, onde a gente também mantém um site para monitoramento de casos, também com mapeamento do paciente positivo, que muitos países já fizeram e que alguns estados não têm condições de fazer. Então, para encerrar, na radiologia, propriamente dita, não tem volta, a inteligência artificial não tira realmente o trabalho do médico, mas dá uma amplitude na estrada do médico radiologista de se aprofundar com maior complexidade
e trabalhar as suas, entre aspas, para quem está no dia a dia com o umbigo no monitor laudando, com as pilhas de laudo que a gente tem, podendo trazer alta complexidade para um super especialista para que ele traga mais qualidade ainda no teste. É isso. Obrigada, Cláudia. Cris, em vez de te passar essa pergunta, eu vou te passar a próxima. Vou abrir contigo para a gente responder a próxima, que a gente recebeu do presidente do SINDLAB, Sindicato dos Laboratórios de Patologia e Pesquisa e Análises Clínicas, mas de Minas Gerais, o teu colega mineiro, o Humberto Tibúrcio. O Humberto diz o seguinte: considerando a experiência do Brasil com as práticas dos exames realizados para a Covid-19, foi possível observar que, ao invés do exame ir para perto do paciente, optou-se por trazer o paciente para perto do exame. Assim, foram apresentadas alternativas como drive-thru como solução, e se esqueceu da qualidade dos métodos e, consequentemente, a confiabilidade dos resultados. Quais são as suas considerações sobre estas estratégias e como você percebeu, o que você percebeu de ganhos significativos para os pacientes com estas práticas? Se houve ganho significativo, quais foram eles? Bom, eu vejo essa posição do drive-thru como algo extremamente significativo, sim. Aqui em Goiás, nós não tínhamos, a nível de vigilância sanitária municipal e estadual, nós não tínhamos ainda toda a legalidade, toda a legislação, tudo descrito na formatação desses drives, e isso, no início, nós enfrentamos uma certa dificuldade para adequação. Só que a preocupação com essa adequação, com o atendimento significativo desses pacientes e com a qualidade desse exame, para que nenhum evento externo, naquele momento do diagnóstico, o PCR não é feito ali, é apenas a coleta. O antígeno, se decidido fazê-lo naquele momento, tinha que ter uma cabine, tinha que ter toda uma estrutura propícia para isso, e a vigilância sanitária esteve presente, e por isso nós olhamos os drives hoje com bons olhos, onde nós conseguimos manter a qualidade do exame, nós conseguimos manter a qualidade na coleta deste exame, desde que seguindo todos os protocolos exigidos pelas vigilâncias sanitárias. Isso é imprescindível e é algo que, sim, tem um lado muito positivo e muito promissor. Conseguimos atender um volume muito maior de pacientes, sem aglomeração, né, dentro dos carros, então, sem aglomeração, com os nossos colaboradores muito bem paramentados, mantendo toda a qualidade do exame, sim. Vejo como algo muito promissor, muito positivo. Vou fazer uma dobradinha feminina aqui, Fábio. Eu vou chamar a Cláudia, porque eu vou complementar essa pergunta, Cláudia. Eu quero ouvir o teu lado também com essa coisa do ganho, né? Mas eu vou colocar uma pimentinha, porque eu sei que você gosta. A gente mostrou criatividade aí, principalmente o laboratorial, né? Infelizmente, a parte de imagem fica muito restrita para ser criativa, porque não tem como levar uma ressonância magnética para dentro da casa do paciente, né? Mas a medicina laboratorial foi muito criativa em trazer soluções que aproximassem o diagnóstico do paciente na segurança, no conforto do lar dele. E essa criatividade se deu aí com um aumento de coleta em domicílio, com o drive-thru, mas também com algumas coisas estranhas que a gente viu acontecendo, como, por exemplo, realização de testes em postos de gasolina, em pet shop, em clínicas odontológicas, e por aí vai. Então, eu queria te ouvir, primeiro, os ganhos, né, que o doutor Humberto perguntou e a Cristiane já começou respondendo, mas eu queria ouvir a tua opinião. O brasileiro é criativo demais? Priscila, em relação aos ganhos, primeiro eu vou passar bem rapidamente, porque eu acho que a Cris já falou muito bem sobre isso. Eu queria trazer ganhos no ponto de vista do que eu acho que não pode parar, para a gente mover para o futuro, tá?
complementando um pouco o que a Cris falou. Complementando, Cris, eu digo que eu escolhi o diagnóstico porque eu via o diagnóstico em cada lugar quando eu estudava. Então, o diagnóstico na cirurgia, o diagnóstico na prevenção, é uma área que ela permeia, né? Então, eu que sou apaixonada por isso, achava que, então, puxa, a gente pode caminhar, independente da especialidade, pela vida do paciente como um todo, da concepção, o diagnóstico da concepção, até um cuidado paliativo e uma autópsia, necrópsia e etc. Então, a coisa do diagnóstico ter tomado um protagonismo, eu vejo como talvez um grande ganho, não para ele ser mais do que outro, mas normalmente ele fica quietinho e faz o diagnóstico, e isso passa desapercebido quando tudo anda bem. Quando veio a pandemia, foi a hora de exames. E a gente que está no diagnóstico, eu estou há 33 anos, tem gente que está há muito tempo no diagnóstico, sabe que isso é o nosso dia a dia. E que chamou a atenção do público, da sociedade, dos médicos e dos gestores, porque se necessitou de insumo que eventualmente faltou e não tinha, equipamento padronizado adequadamente para não se fazer por aí. Daqui a pouco eu vou fazer um link com o que você perguntou. Então eu vejo como ganho não um protagonismo egocêntrico, mas um protagonismo colaborativo, um protagonismo que traz a conscientização para o profissional e para o cidadão de que prevenir, fazer exames não desmedidos, mas da maneira certa, na época certa, e o exame certo, é importante sim. E, ao mesmo tempo, vejo que os gestores regulatórios e o trabalho que a CN Saúde vem fazendo, olhando para isso, é para que não só exista a conscientização, mas uma atitude para que se mude o que não está bom. E o Brasil, às vezes, não precisa reinventar a roda, né? A gente pode, sim, olhar excelentes práticas e falar, olha, a gente não precisa fazer uma jabuticaba, a gente não precisa fazer algo que só tem aqui, mas a gente tem que considerar o gigantismo desse continente brasileiro, de quem trabalha numa capital com muita possibilidade de logística, infraestrutura, tecnologia, e com quem trabalha remoto. E por isso eu vejo que a criatividade e os ganhos são muitos quando a gente ganha essa colaboração criativa, menos egocêntrica. Então, só complementando o que a Cris falou. E aí, do outro lado, essa criatividade horrorosa, e aqui você sabe que eu sou direta e reta, de quem quer ganhar dinheiro em cima do paciente, e aí a gente tem que ser direto. Não dá, né, gente? Aí os órgãos reguladores, os jornalistas, a Abramed, a CN Saúde, todo mundo se juntou falando, não pode, gente. Não pode trazer, a SBPC atuou lá com a CBDL, com a Abramed, com todos, de forma exemplar para mostrar, olha, o que é padronizado, viável e que faz uma reprodutibilidade adequada, são esses. Vai lá no site e olha. O resto, toma cuidado, porque a gente não quer gente mais doente na rua. Então, a responsabilidade contra a criatividade maligna que quer ganhar dinheiro em cima disso, seja para vender, seja para colocar na rua, seja para... Você falou, o pet shop tem que ser um lugar que saiba fazer para os pets o melhor exame, a melhor... Eu gosto dos meus pets, dos pets dos meus amigos, e tem que ser bem cuidados. Agora, não dá para misturar. Não dá para você fazer... aproveita um cantinho aqui e arruma. Sabe por quê? Porque o diagnóstico, ele passa pela RDC 302, que inclusive está em revisão, que preconiza onde deve ser o lixo, que tamanho tem que ser a sala, que equipamento tem que ter. Isso custa dinheiro. Então, se é para fazer em qualquer lugar, tem que se seguir a mesma coisa. Quem fez drive-thru com segurança, com tudo que investiu para fazer adequadamente. E no momento de pandemia, não é para pôr um puxadinho na esquina e fazer. A gente acha que laboratório, assim como hospital, é sério com a ANAP,
laboratório é sério, diagnóstico por imagem, que também usou toda a criatividade para levar para o paciente, para a gestante que não queria sair de casa para fazer ultrassom. Agora, você falou, não dá ressonância. Ainda não dá. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Porque se a criatividade e a inteligência for usada para se criar metodologias que tragam valor e benefício para o paciente, acho ótimo. A maligna, estou fora. Obrigada, Cláudia. A gente viu, foram várias experiências inusitadas, né? E uma das coisas que a gente viu também, né, Fábio, foi a população em pânico, né? A gente que conversou muito com jornalista e com muitas pessoas, né? Acho que vocês três, eu também, e quem trabalha nessa área acabou era contactado diariamente, inúmeras vezes, com umas pessoas com dúvida, com medo, o que é natural com uma situação nova, né? E esse pânico fez as pessoas correrem para fazer teste e para entender o que estava acontecendo com elas, muitas vezes sem entender que aquele teste que ela estava fazendo não necessariamente era o teste indicado para ela, para aquele momento, né? Eu lembro que muitas vezes eu conversei com um jornalista e ele falava para mim, que teste que tem que fazer? Eu falava, pergunta para o médico, né? Quem sabe o teste que você tem que fazer é o teu médico, né? Então, Fábio, me diz uma coisa, uma pergunta, eu vou fazer para você uma pergunta que me fizeram várias vezes e acho que vai ser uma oportunidade legal da gente esclarecer aqui para quem está nos assistindo. Você falou do programa de validação dos testes, né? Que foi aí uma parceria de 4 entidades, a SBPC foi junto com a CBDL, a SBAC e a Abramed, foi uma das entidades. E uma confusão muito grande surgiu na cabeça das pessoas se o teste é registrado pela Anvisa, ele não é bom? Isso não significa que ele tem qualidade, que ele é eficaz? E a gente sabe que existe uma diferença entre validação e registro. Conta para mim, Fábio, como é que fica isso agora? A gente entende aí que a Anvisa estava cumprindo o papel dela, tem uma legislação que diz que só doenças transmissíveis pelo sangue é que precisam de validação, mas no momento de uma pandemia como essa, a validação deveria ser algo que a Anvisa deveria olhar com outros olhos para doenças como essa, e no pós-pandemia, é algo que o nosso setor tem que trabalhar junto para mudar um pouquinho essa legislação? Obrigado aí pela pergunta, muito pertinente que você falou. Realmente, o que nós vimos que aconteceu somente no início da pandemia, só tinha chegar esses testes rápidos, uma enxurrada de testes rápidos de diversos lugares do mundo aí no Brasil, né? E a Anvisa, ela acabou registrando, a pergunta, mas o teste não está na Anvisa, não está registrado, ela acabou registrando esses testes por documentações que essas empresas apresentavam lá no exterior, no país, nos Estados Unidos, Canadá, China, Coreia, etc. Então, ele trazia a documentação do país dele e esse teste era aprovado, registrado, teoricamente ali, provisoriamente, mas, enfim, tinha um registro. Com o passar do tempo, foi a bela ideia dessas entidades que você falou, né? Vamos validar esses testes, né? E no começo só tinha algumas marcas aí, algumas marcas novas, desconhecidas no cenário. Então, e nós demos a oportunidade para essas empresas disponibilizar os seus kits para essa validação. Então, e a partir de agora, de um tempo para cá, nós temos validado todos esses kits, não só os kits iniciais dos testes rápidos, mas como teste de PCR, os testes sorológicos que as grandes corporações americanas, europeias, etc., asiática trouxeram para o Brasil, chegaram ultimamente aí no mês de julho, agosto, tem chegado. Então todo mundo tem participado e nós temos visto lá separando o joio do trigo, o que é bom e o que é ruim, né? Então agora nós temos visto, dado oportunidade para essas empresas demonstrarem a qualidade, a acurácia, uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. Alguns laboratórios no Brasil têm feito esse algoritmo sorológico, né? Onde você colhe uma sorologia de anticorpos totais, e se der positiva, e se der reagente, você parte para fazer as imunoglobulinas separadas, uma sorologia IgG, IgM, né? Então, realmente, nós estamos super a favor que
desse programa de validação. Então, não é deixando aqui um alerta à população, não é porque o teste inicialmente foi registrado na Anvisa que ele tenha qualidade. Ao contrário, nós temos visto outros testes, alguns testes que não têm essa qualidade, não tem uma boa acurácia na validação, e algumas empresas, por fórum próprio, resolveram não colocar os seus produtos para validar. Então fica, se eu tenho um produto bom, por que eu não vou validar? Então, ainda tem essa situação. Então, é importante quando você procurar um laboratório, geralmente o laboratório, no laudo, coloca a metodologia utilizada, um laboratório acreditado pelos programas de acreditação. Na SBPC nós temos o PALC, né? E as outras, só tem outros programas também bons de acreditação, aí a ONU, etc. E também verificar os laboratórios. Por isso que eu sempre tenho dito, importante também, Priscila, você falou na pergunta anterior, a Cláudia comentou, a importância de realizar um exame laboratorial num laboratório, né? Num laboratório. Então, você não vai fazer ele na esquina, no lugar A, B ou C. Então, um laboratório que tem todo esse processo de qualidade, onde procura comprar e adquirir produtos validados, não só registrados, mas validados para fazer os exames. E a população tem aí o site à vontade, que foi colocado na apresentação, ela pode pesquisar também o que é bom e o que não é, né? Então, esse recado é importante para a nossa população em geral e para os médicos também que pedem o exame. Obrigado. Você me deu o gancho agora, a gente está se aproximando do final aí, mas eu vou fazer uma última pergunta que chegou pelo WhatsApp, do Nelson Macedo, que é de Fortaleza, no Ceará. E aí foi perfeito porque casou com o seu final, Fábio. O Nelson diz o seguinte: a iniciativa da Anvisa de liberar exames fora de laboratórios clínicos, incluindo farmácias, drogarias e outros. Quais os riscos e impactos de tais medidas? Eu vou pedir para o Fábio, que já terminou falando disso, continuar. Na sequência, eu passo para Cris e terminamos com a Cláudia. Temos aí, já estamos na hora de encerrar, então vamos rapidinho. Doutor Fábio, por favor. Então, é importante que ele falou, eu falei da importância de fazer um teste, um exame no laboratório, né? Nós temos visto que o laboratório, podemos fazer teste na farmácia, outro lugar, lembrando que o laboratório, a Cláudia falou da RDC 302, está em revisão, o laboratório para fazer um exame, ele precisa fazer um controle interno, diário, toda vez que faz a rotina dos exames, ele precisa participar de um ensaio de proficiência, que é o controle externo de qualidade. Os laboratórios têm procurado programas de acreditação para manter uma qualidade, procuram fazer validação dos testes. Então é bem simples, não é só comprar um kit, com todo respeito, furar um dedo e entregar o resultado. Isso aí não é só isso. Eu sempre digo, você fez um exame, o exame deu um resultado. O que me prova que esse resultado está certo? São esse aparato de coisas. Então, nesses locais que podem ou não ser liberados, será feito isso? Será feito um controle interno, um controle externo? Trará segurança ao médico assistente? Dará segurança ao paciente no resultado? Então, todo esse histórico laboratorial é importante, na minha visão, de ser mantido, né? Todo mundo tem direito a fazer o exame laboratorial, desde que tenha todo esse processo de legislação, de regulação e de qualidade. Obrigado. Obrigada, Fábio. Cris, por favor. Muito bem explicado pelo Fábio e muito pertinente a nós, né? Dentro da medicina diagnóstica. É simples o fato, a gente passa uma vida inteira trabalhando em cima disso, trabalhando para melhor diagnosticar os nossos pacientes in vitro, e de repente, por uma pandemia, as pessoas resolvem, vamos no extremo, né, a fazer o exame no pet shop. Não faz sentido. É importante a nossa preocupação com o controle, com o rastreio, tanto do reagente quanto do paciente, pelo tempo que a gente dedica a isso. Pela gama de obrigatoriedades que nós temos vinculadas a esse diagnóstico. Então, mais que nunca, mais do que nunca, e mais uma vez, para compor o que foi dito, exame laboratorial no laboratório de análises clínicas, né, gente? Obrigada a todos vocês. Obrigada pelas perguntas, Priscila.
Obrigada, Cris. Cláudia? Olha, podia ficar mais 1 hora só falando nesse assunto, né? Eu complementando um pouquinho o que o Fábio e a Cris falaram, eu acho que 2 coisas, Nelson, você que perguntou. Nelson, né? Correto? Pri? Nelson, obrigada. Eu acho que as tendências que são diferentes das tendências do que a gente está acostumado, às vezes assustam. E seria natural a gente achar que o laboratório não quer porque acha que a farmácia vai fazer. Assim como seria natural a farmácia entender em algum momento que o laboratório seria responsável por vender medicamento e aplicar medicamento, né? Então, seria natural a gente falar que, ok, todo mundo pode fazer tudo porque tem, de certa forma, uma estrutura ligada à saúde. Eu respeito muito os farmacêuticos e acho que eles têm essa responsabilidade. O que eu considero importante é que tendência tem que estar padronizada da mesma forma, e aí eu concordo com o Fábio em 200%. Tem que estar padronizada tanto para a farmácia, como se um laboratório fosse vender medicamento, ele teria que ter absolutamente todas as regulações ligadas a uma farmácia. Então, acho que se existir essa tendência, tem que existir uma regulação adequada para isso. Ao mesmo tempo, acho muito importante o que o Fábio e a Cris falaram sobre a responsabilidade de alguém pegar um papel ou um celular com um laudo na mão, ou um computador com um laudo na mão. Isso tem que ser bom para o médico, bom para o paciente. Não é bom só porque tem um resultado. É bom porque tem um resultado que reflete o que realmente está acontecendo com esse paciente. E é assim que os laboratórios são regulados e é assim que eles trabalham todos os dias. Por isso, eu acho que se for tendência, todos devem caminhar para trabalhar dessa forma, sem pressa para simplesmente, de novo, igual eu falei com o drive-thru que a Priscila me falou, sem pressa para que se ganhe, e sim com o paciente no centro, e aí a gente tem uma responsabilidade imensa, a CN Saúde, a Abramed, o Sindilab, a SBPC, que é de conscientizar a população disso. Porque a população, quando é leiga, ela quer simplesmente sair com um resultado. Olha, minha glicemia é tanto. Esse tanto tem que estar pertinente ao sintoma ou à situação metabólica dele. E isso é nossa responsabilidade falar para o paciente, para o médico e para os gestores de saúde. Então, eu te agradeço, foi só para complementar. Pode ser uma tendência, mas com essa responsabilidade. Bem, com as palavras da Cláudia, eu encerro aqui. Feliz, honrada de ter dividido esse painel com 3 feras, pessoas que eu admiro e respeito. Dr. Fábio Brazão, SBPC, Cristiane Vale, FEOESG, Cláudia Come, a madrinha no diagnóstico, CN Saúde e Abramed. Obrigadíssima, FENAES. Um abraço, Breno Monteiro, presidente. Obrigada em nome dos meus colegas de painel pelo convite. A todos que assistiram, cuidem-se, previnam-se. Diagnóstico é prevenção, é sustentabilidade do setor. Conversem com seus médicos, façam seus exames. Um ótimo fim de semana. Um beijo com álcool gel para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada, Priscila, parabéns. Obrigado. Boa tarde. Tchau, Priscila, obrigada. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Bom fim de semana. Para você também. A gente agradece aqui a Priscila, nossa mediadora, a doutora Priscila, né? Um beijo com álcool gel para ela também, a todos os nossos painelistas. A gente sabe que o bate-papo estava rendendo, dava para continuar assim com mais 1 hora aí falando sobre o assunto. Para você que chegou agora, pegou pela metade, o tema desse nosso painel era os desafios da medicina diagnóstica no pós-pandemia. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa programação. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e encontramos vocês já já.